Fibrodesabafo sobre como falar que eu tenho fibromialgia, quando falar, o que fazer, meu Deus. Então, o que rolou? Daqui 2 semanas, eu vou participar de um projeto que vai ser muito intenso, vai ser durante 5 dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã até a noite. E com muita atividade, com muita coisa acontecendo, né, nesse período. E claro que eu fiquei já um pouco preocupada. Como que será que eu vou estar? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter energia em todos os dias? E aí, como que vai ser? Se eu precisar fazer uma pausa, eu vou conseguir? Enfim, 1 milhão de inquietações que começaram. E como é um projeto profissional, tem mais essa cobrança de, né, quais são as expectativas das pessoas sobre mim, sobre o meu trabalho. Então, começa a gerar aquela ansiedade que não é muito saudável, né? E aí eu penso, tá, como que eu vou resolver isso? Então, nesse caso específico, eu decidi falar, decidi me comunicar, chamei a pessoa que está liderando esse projeto e contei para ela um pouco. Falei, queria te contar que eu tenho fibromialgia e isso significa que os sintomas são esses e tem isso e aquilo. E é assim que funciona e tem momentos que eu posso sentir muita dor, que eu estou bem no momento de saúde, não acho que vai ter nada muito problemático, mas que é um risco que pode acontecer e eu queria poder me sentir segura para falar sobre isso ou para precisar me mexer na cadeira, se eu tiver que mexer, se tiver que levantar, tiver que fazer alguma coisa, para que isso não seja entendido ali como um descaso, como, né, alguma outra coisa. E foi uma conversa muito legal, a pessoa estava super aberta, então eu fiquei já super tranquila. E agora a minha preocupação única é, será que eu vou estar bem de saúde, né? Eu quero me sentir bem, não quero ficar cansada. Mas eu eliminei essa preocupação de como que vai ser a reação das outras pessoas às minhas necessidades, né? Porque talvez eu tenha, de fato, necessidades diferentes das outras pessoas. Assim como qualquer outra condição, né? Uma pessoa que tem diabetes, ela tem que aplicar insulina, ela precisa, não sei o que, ela pode ter uma hipoglicemia e precisa fazer alguma coisa a respeito, enfim, isso acontece. Agora, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas poder falar abertamente sobre a fibromialgia no ambiente de trabalho, principalmente, que envolve muitas questões, envolve as pessoas acharem que você não tá apto ao trabalho, envolve preconceito, envolve a empresa querer uma pessoa que é tipo robô, produtiva, super, que não, né, que não passa mal, que não fica mal. Mesmo porque pessoas que não têm fibromialgia também têm seus dias, né? Também passam mal, também estão tristes às vezes, também estão menos dispostas, isso acontece, o ser humano é assim, tem dias e dias. Porém, neste ambiente capitalista que vivemos, essas coisas não são levadas muito em consideração, né? Tem muito esse discurso de, trabalha enquanto eles dormem. Eu não quero, não, eu quero dormir 8 horas e ficar bem tranquila para acordar saudável e ter energia no meu dia. Então, tem um estímulo muito grande a essa questão toda de você tem que se ralar todo, você tem que ir até o seu limite, né? Uma coisa que não é saudável para ninguém, muito menos para quem tem fibromialgia. Então, enfim, é um desafio. E aí, infelizmente, tá um pouco fora do nosso controle isso, né? Eu já tive outros trabalhos, trabalhei já em multinacional, onde eu forcei uma comunicação, uma conversa sobre isso também, meio que eu exigi um certo cuidado comigo, dentro do que a empresa podia me oferecer também, que era trabalhar de casa, que era sair mais cedo para poder fazer fisioterapia. Então, rolou, assim, mas rolou porque eu tive uma conversa também muito inteligente, muito articulada com as pessoas que estavam responsáveis, né, por isso. Onde eu quero chegar? O que eu percebi essa semana, tendo essa conversa, né, sobre o projeto que eu vou participar, é como é importante a gente estar seguro nas nossas convicções, como é importante a gente estar consciente sobre a fibromialgia, sobre o que é a fibromialgia, como ela se manifesta, como é importante a gente ter essa confiança naquilo que a gente sente para ter firmeza na hora de se comunicar. Para se comunicar não num tom de lamento ou de vitimismo, mas num tom de firmeza e de exigência mesmo com aquilo que a gente precisa, né? Que nada mais é do que respeitar e impor os nossos limites, muitas vezes, nas situações. Como eu falei, nem sempre isso vai ser possível, porque o mundo é assim, né? Nem sempre as pessoas estão abertas a ouvir.
Mas melhorar essa nossa comunicação já é um grande passo, já é uma coisa que pode te ajudar muito, né, nessas suas conversas, nesses seus acordos. E muitas vezes não vai ser exatamente do jeito que a gente queria, que a gente imaginou, mas pode ser de um jeito melhor, que facilita a nossa vida, que ajuda. Então, às vezes eu queria certas coisas no trabalho, não deu certo, mas eu consegui isso, isso e isso, que já vai ser muito melhor pra mim, já me ajuda. Então, tem um pouco também dessa flexibilidade pra entender, mas principalmente essa firmeza na hora de se comunicar, né? E eu lembro que quando eu tava na indústria, que eu queria muito poder ficar de casa mais 2 dias, né? Porque a gente trabalhava no escritório, às vezes trabalhava em casa, só que eu queria mais dias em casa para dar tempo de eu sair, e eu teria que mudar meu horário também, entrar mais cedo e sair mais cedo nos dias da fisioterapia, porque foi um tratamento que eu fiz lá no HC, no Instituto Lúcio Montoro, de recuperação, né, reabilitação em dor crônica e tudo mais, e eu tava fazendo um processo para fibromialgia, e rolou, assim, mas a minha conversa também foi muito direta, foi muito clara, falando, ó, eu sei que vocês prezam pelo bem-estar dos funcionários, e a questão é que eu tenho isso, isso e isso, o que me compromete nisso e nisso, e que eu sei que pode ser estranho, porque eu tenho esta cara aqui, que não parece uma pessoa doente, porém é assim que se manifesta a fibromialgia. E eu gostaria muito de poder contar com o apoio de vocês, até para que eu possa ser mais produtiva no trabalho, estar mais tranquila, para entregar as coisas que vocês precisam, e eu preciso fazer esse tratamento médico. Eu não gostaria de ter que pedir uma licença médica para poder me cuidar. Eu acho que eu consigo conciliar isso com o trabalho, mas eu preciso desse apoio nesses dias que eu quero trabalhar de casa e, né, fazer isso. Deu certo. Claro, mais uma vez, teve uma certa abertura ali dentro, né? Mesmo porque era uma indústria farmacêutica que cuidava de saúde, que tinha medicamentos para fibromialgia. Então seria muita incoerência eles não me apoiarem naquele momento, né? Mas o que eu quero dizer é que existem formas de você se comunicar, e eu sempre falo e volto a falar da comunicação não violenta, que é um processo de entender melhor as suas necessidades, entender melhor as necessidades do outro também, para poder criar uma conexão e uma comunicação que atende a ambos os lados, que acha um acordo que fica mais agradável para ambos os lados. E você não precisa concordar com o outro, você não precisa convencer o outro, você só precisa entender o que está em jogo e escolher formas mais inteligentes e mais autênticas de se comunicar com firmeza, para que as pessoas entendam também você e respeitem aquilo que você precisa. E muitas vezes a gente nem sabe o que precisa, né? E a gente vai para essas conversas meio no susto, meio querendo pedir algumas coisas que você nem sabe muito bem o que é. Então, quando a gente passa a entender melhor o que está em jogo, o que a gente precisa, né? Nesse caso desse meu projeto agora, eu queria muito ter segurança de que, se acontecer alguma coisa comigo nessa semana, ela já tá avisada, ela já sabe que eu tenho isso, e eu não vou ter que explicar no momento em que eu tiver com dor, porque aí é muito mais difícil, né? Aí eu vou chegar com aquela cara, e vai parecer uma coisa muito mais complexa do que é de fato. Então, assim, ela já sabe agora, ela já sabe o que pode acontecer, quais são os riscos, e se acontecer alguma coisa, eu sei que eu vou estar mais segura de poder comunicar, de poder pedir, de poder avisar, ó, preciso levantar um pouco, tudo bem? Do que se eu deixar pra fazer isso na hora. Então, essa segurança era muito importante pra mim. E agora eu tô mais tranquila porque eu atendi essa necessidade que eu precisava. Então, essa que é a coisa que eu quero inspirar vocês a fazer, né? Entender que o processo de comunicação é um processo de 2 vias. E não é só jogar para o outro a responsabilidade de te compreender melhor. É você se compreender melhor também e você aprender a comunicar isso também de uma maneira mais clara, né? Porque comunicação é tudo nessa vida. E quando a gente passa a enxergar essas relações de uma maneira um pouco diferente, né? Enxergando também o que está para além do que a gente está vendo ali no outro, a gente consegue com muito mais facilidade as coisas que são importantes pra gente. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Quem ainda não me acompanha, sigam, curtam, se inscrevam, comentem, façam tudo aí que precisa fazer. E espero que esse vídeo tenha contribuído e a gente se vê aí nos próximos, tá bom? Um beijo!